Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, eu que agradeço. E temos vários assuntos para tratar a respeito de pautas de interesse dos parlamentares da oposição que eles tentam fazer avançar no Congresso. Nós estamos vendo algumas estratégias aí, como a mudança de foro, que daria chance de recursos em outras instâncias, que não o julgamento apenas no STF. Diante da dificuldade de avançar com essa pauta, se pensa em colocar uma regra diferenciada na PEC das prerrogativas, que também teria de avançar, incluindo aí o julgamento em duplo grau de jurisdição no STF. Isso seria um benefício principalmente para Bolsonaro, que ele vai ser julgado pela primeira turma, ele teria chance de recurso para a decisão ir a plenário e aí, quem sabe, algum ministro pediria vista, jogando essa decisão lá para o ano que vem, ano de eleições. Eu queria saber primeiro como é que o senhor vê essas duas propostas, a questão do foro de prerrogativas e essa tentativa de driblar a decisão, a eventual decisão do STF. Tem que contar com isso, né, Denise? É o pedido de vista de algum ministro para ganhar esse tempo. Mas vamos lá, vamos pelo começo. A ideia do foro, né, a prerrogativa de função, o pessoal fala foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, já é antiga e vem e vai ao sabor dos ventos. Também é ruim para efeito de segurança jurídica, né? Mas, de qualquer forma, a ideia sempre foi você manter o julgamento no mesmo nível da autoridade. Então, se você tem autoridade, por exemplo, deputados federais, senadores, que trabalham no Congresso Nacional e têm um status, né, federal, me parece razoável que eles sejam julgados, essas autoridades sejam julgadas pelo STF, que é o grau mais alto de jurisdição que a gente tem. Ao mudar isso, ao rebaixar essa competência para o juízo de primeira instância, por exemplo, como você disse, possibilita recursos, então acaba ganhando tempo, quem sabe prescrição e assim por diante. Mas você coloca um senador da República sendo julgado por um juiz de primeira instância, que não está no mesmo nível de atuação. Não estou dizendo que o juiz é incompetente ou que não terá conhecimento jurídico para isso, mas é uma autoridade num nível diferente. Então, me parece aí uma contramão dos próprios interesses dos deputados e dos senadores, para ficar só nesses dois exemplos. Então, essa é uma ideia. A outra ideia que você fala de PEC para, de alguma maneira, mudar aí a jurisdição do próprio STF, que beneficiaria o Bolsonaro, como a gente falou, precisaria ter a concordância, né, e o trabalho de algum ministro para pedir vista, mas de qualquer forma eu acho que isso não atinge o ex-presidente Bolsonaro, porque o julgamento dele é semana que vem e não vai dar tempo de aprovar uma PEC nesse sentido, talvez em processos futuros. Mas aí a ideia também é meio esquisita, porque o próprio STF já mudou recentemente o regimento interno para dividir as competências, né, para as turmas, para desafogar o plenário, porque todo processo julgado em plenário, aqueles julgamentos de dias, né, e semanas, acaba afogando o STF e os processos não andam. Então, ao dividir essa competência, lembrando que sempre os ministros têm o mesmo nível, né, de atuação e de decisão, ao dividir essas competências para as turmas, é uma maneira de você, em vez de ter um STF, você ter dois órgãos e aí os processos andam com muito mais velocidade. Então, a ideia é criar de uma das turmas um grau de jurisdição a mais, né, um recurso para o STF, o pleno do STF, também me parece alguma coisa que, pelos estudos que o próprio STF fez quando fez essa última alteração, também vai na contramão dos interesses da sociedade. Agora, quando se pensou no foro, também se pensa em protelar determinados processos e não é só a questão da trama golpista. A gente vê muitos parlamentares agora investigados por conta das emendas parlamentares, né? A destinação dos recursos nem sempre comprovada, nós temos vários sob investigação, então também seria uma estratégia nesse sentido que vai protelando, você vai em primeira instância, segunda instância e se sabe da demora na justiça nesses casos, né? É isso mesmo, Denise, ainda que os processos hoje sejam eletrônicos, né? Então não tem mais aquele processo de papel, o fato de você percorrer essas instâncias, primeira, segunda, depois o STJ, instância especial e o próprio STF, faz com que o processo acabe demorando anos e aí pode levar a uma prescrição, dependendo dos crimes, dependendo do tempo de condenação, do tempo de pena, pode ocorrer a prescrição. É esse o interesse, me parece, o interesse imediato desses parlamentares, né? Agora, pela Justiça Eleitoral, o que deve acontecer com Carla Zambelli, já condenada pela Justiça 2 vezes, e ela é tida como foragida, se tenta trazê-la da Itália, e as investigações agora contra Eduardo Bolsonaro, que também está afastado do cargo, pedindo licença, se tenta algumas manobras
exatamente da legislação, do que seria permitido, inclusive naqueles áudios que foram divulgados de Bolsonaro, ele pedindo que liderança no Congresso tentasse manter o mandato dele. Tem essa possibilidade? O que determina a legislação? Tem uma diferença básica aí nos dois casos. Então, vamos falar da Carla Zambelli. Ela foi condenada pelo STF, Justiça Comum, então ela tem que cumprir esta pena, seja na Itália, seja no Brasil, isso é um outro problema, se ela vai ser extraditada ou não. E após o cumprimento da pena, hoje ela tem a suspensão de direitos políticos, então ela não pode mais ser candidata. E após o cumprimento da pena, o que diz a lei da ficha limpa, ela fica mais 8 anos inelegível. Então é só somar a idade dela, 10 mais 8, 18 anos, eu acho que ela está fora da política para sempre, né? Então, no caso dela, é bem objetivo. Ela está condenada, trânsito em julgado e tem mais 8 anos de elegibilidade. Já no caso do Eduardo Bolsonaro, a gente está acompanhando este inquérito, por enquanto não é processo, este inquérito em andamento, onde houve a prisão domiciliar, né, do Jair Bolsonaro, ainda não é processo, porque ainda não tem denúncia, não foi recebida pelo STF. Pode ser que lá na frente, se houver alguma condenação, ele também tenha os direitos políticos suspensos e inelegibilidade. Em relação à cassação, é outra previsão legal. A cassação, que já foi pedida e parece que está em andamento, né? Demora um pouco, mas está em andamento, é por falta de decoro parlamentar. Quando ele aparece nas redes sociais, quando ele vai nos Estados Unidos e defende punição e sanções contra o Brasil, isso foi entendido como possível quebra de decoro parlamentar e ele pode ser cassado e o processo tem andamento. E uma segunda hipótese, então, se ele for cassado, ele fica inelegível. E uma segunda hipótese é a cassação por faltas, que isso está expresso na Constituição, mas aí ele tem que ter 1/3 de faltas. E eu não sei, aí é matemática contar, eu não sei se a partir de agora, até o final do ano, até o recesso, haverá esse 1/3 de faltas para ele ser cassado por faltas. De qualquer forma, ainda tem aí o ano de 2026 e eu acho que ele acaba também não sendo candidato, mesmo que não seja cassado. Ainda tem a tentativa de anistia, de se levar adiante esse processo. A STF poderia derrubar uma eventual decisão nesse sentido? O presidente Lula poderia vetar? Qual seria o encaminhamento da anistia? E tem duas questões, a anistia light, que foi criticada por Eduardo Bolsonaro também na conversa com o pai, e uma anistia mais ampla, aí sim abrangendo também quem está envolvido no julgamento da trama golpista. O que pode acontecer? Então, vamos lá. Primeiro, o conceito de anistia é perdão, né? Então, lógico, o Congresso tem competência e capacidade para votar anistias, só precisa saber se essas anistias vão ser mantidas e depois pelo STF. Eu explico. Nós já tivemos pelo menos 2 exemplos, eu me lembro de um ex-deputado do Rio de Janeiro e me lembro de algum outro exemplo que o Congresso aprovou a anistia e o STF entendeu que era um desvio de finalidade. Porque anistia não significa impunidade. Na nossa Constituição, a gente tem a separação de poderes. A competência do Poder Judiciário é julgar e, se for o caso, condenar. A competência do Legislativo é fazer normas. Lógico que o Legislativo pode fazer anistia, mas a anistia tem que ter um propósito, tem que ter uma explicação para não gerar para a sociedade uma sensação de impunidade. Não adianta a Justiça condenar, o Congresso vai lá e absolve, porque senão isso passa para a sociedade essa ideia de impunidade. Então, eu faço o que eu quero, que depois o Congresso vai lá e me perdoa. Então, me parece que com esse conceito de desvio de finalidade, o próprio STF, se for provocado, poderia entender que a anistia é inconstitucional. Mas, antes disso, como você lembrou, tem o veto do presidente Lula. É uma lei, é um projeto de lei, vai para a sanção o veto do presidente, só que o veto pode ser derrubado, né? Se conseguir no Congresso uma ampla maioria, ainda que o presidente Lula vete, esse veto pode ser derrubado. Esse projeto não tem tido muita adesão no Congresso, vai ser difícil ser levado adiante, mas tem a possibilidade de eventual vitória de algum candidato de direita. Quase todos estão prometendo indulto ao ex-presidente Bolsonaro. Isso é válido? Basta uma decisão presidencial, no caso dele ser condenado? Também é mais ou menos o mesmo raciocínio, porque o indulto também é um perdão, né? Um perdão presidencial para algumas possibilidades aí de condenação. E aí é o mesmo raciocínio, não pode ter desvio de finalidade. Eu não imagino um candidato a presidente, parece que essa é uma exigência para receber o apoio do ex-presidente Bolsonaro, um candidato a presidente dizer, olha, se eu tiver o apoio, se eu ganhar a eleição, eu vou dar indulto não só aos condenados do Rio de Janeiro, mas também ao ex-presidente. Me parece isso um desvio muito
grande de finalidade. O presidente da República não é eleito para dar perdão para ninguém, né? E nem pode trocar o apoio pela promessa do perdão. Ele é eleito para fazer um monte de coisa, né? Que a gente vê no dia a dia. Então, eu acho que isso é um tremendo desvio de finalidade. Também pode acontecer a mesma coisa. Lógico, o presidente vai e decreta o indulto, vai lá o STF e suspende, também como já aconteceu em algum momento no ex-presidente Michel Temer, que já fez indulto, o próprio presidente Lula, quando foi presidente das primeiras vezes, sempre tem discussão, sempre fica sujeito à adesão do STF. Bom, sobrou pouco tempo para nós falarmos das possíveis mudanças no Código Eleitoral. O projeto de lei complementar já foi aprovado pela CCJ, se espera que ele tenha votação rápida. Se ocorrer até outubro, começo de outubro, poderia valer já para as próximas eleições. Mas trata, inclusive, de impressão de voto, candidatura feminina, mudanças na urna eletrônica, reserva de vaga para mulheres nas casas legislativas, quarentena. Resumindo, o que o senhor acha disso? Vamos ver se eu consigo falar de alguns pontos principais nesse tempinho que falta. Participação das mulheres. Eu acho que a manutenção dos 30% é saudável. Veja, eu sempre defendo que mulher e homem tem que ser igual, meio a meio, 50%. Mas já que eles estão falando em 30%, preserva os 30% de candidaturas, mas acrescenta um item novo, e esse é muito importante, que é a eleição de 20%. Porque hoje a gente fala de candidaturas femininas de 30%, mas não tem compromisso de eleição. Haverá o compromisso de 20%. Então, isso é excelente. Um retrocesso seria o perdão das devoluções de dinheiro na prestação de contas. Está lá também que os partidos que foram punidos e com devolução de dinheiro porque não usaram o dinheiro de forma correta, dinheiro que é nosso, dinheiro público, ficam perdoados. Isso é errado. Em relação à urna eletrônica, eu acho um tremendo retrocesso esse negócio de impressão de voto. Já está mais do que suficientemente provado que são 30 elementos de segurança, então não há necessidade. Agora, esse é o ponto importante, acho que aí eu consigo encerrar. Não dá tempo de fazer isso para 2026, ainda que seja aprovado até outubro, como você mencionou, não dá tempo porque tem que fazer projeto técnico, que tem que ter dinheiro, e não tem nem projeto nem dinheiro, não dá tempo de fazer para 2026. Bom, agradeço muito a presença de Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Tínhamos muito mais o que falar, mas muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para voltar. Muito obrigada. Com vocês.